Ora, então vamos começar, porque já passam 10 minutos e vamos ter uma tarde muito ativa. E então, o meu nome é Paulo Roberto e tenho vai fazer 30 anos, agora 32 anos. Um estúdio de fotografia, mas também vamos chamar a escola, em que fazemos, a escola de fotografia, obviamente, em que fazemos cursos, workshops, encontros, palestras. Nestes últimos 25 anos estivemos sempre em grande atividade. Surgiu temos uma parceria já desde o ano passado aqui com a Câmara de Cascais e a Fundação Dom Luís, que nos permite fazer uma série de atividades aqui em Cascais, com condições, como podem ver, bastante boas, não é? Hoje, 17 de junho, é o fim deste ciclo de antes do verão das nossas atividades. E decidimos fazer algo que tivesse um pouco mais, que saísse um bocadinho da caixa, por assim dizer, relativamente ao tema da fotografia, e eu decidi convidar a Sofia, que conheço 2, 3 anos, 4, não sei. Foi antes da pandemia, já foi depois. É que isto agora é bom a gente fazer esta localização. Antes foi pré ou pós? Depois de Cristo, antes de Cristo. Foi antes, claro. Então foi antes de Cristo. Okay. Exato, é isso mesmo. E então a Sofia, só para fazer uma pequena apresentação dela rápida, ela depois vai estar a apresentar-se durante não muito tempo, eu já disse ela para não se esticar muito mais esta parte, porque depois as pessoas ficam cansadas. Mas ela fez uma série de cursos lá connosco, mais concretamente comigo, e começou, já tinhas as raízes para uma carreira lá dentro da fotografia, mas depois os cursos, acredito, ela já me confessou. Pronto, agora a fazer aquele filme humilde, não é? Que foi quando ela depois começou a projetar mais e tal. E a Sofia tem esta personalidade muito ativa. Desde que ela acabou o curso comigo, já fez para aí mais 352 cursos. Não é? Bom, alguns de fotografia também, mas de marketing, de coaching, de não sei o quê. Cada vez que a vejo, sei lá, mês a mês ou isso, agora estou a fazer a pós-graduação em não sei o quê. Pronto, passado um mês, olha, agora estou a fazer não sei o quê de marketing, tenho não sei o quê. Pronto. E então já não consigo, deixei de acompanhar as atividades. As atividades todas a seguir. Bom, mas ela começou com este projeto do Flying Dress. Olha, não tens lá escrito. Tens Flying Dress Portugal. Porque, tanto quanto eu sei, isto existe em outros países, pronto, esta ideia, este conceito, e eu achei muito interessante convidá-la para vir fazer hoje aqui este workshop, e chegámos à conclusão que era interessante termos também uma componente prática para as pessoas poderem, os fotógrafos poderem fotografar, mesmo os que não são fotógrafos também poderem fotografar, e haver a possibilidade disto que agora se teve a fazer, que era as pessoas da assistência que quisessem ser fotografadas, terem essa possibilidade também. Portanto, aquilo que vamos fazer é para quem é que tira os papelinhos lá dentro? Sou eu. Marcaste o papel que querias que eu tirasse? Não, nem me aproximei. E portanto, a quem sair o papelinho, tem a possibilidade de ser fotografada com um destes vestidos, não é? Para a coisa ser melhor e haver em termos de espaço e toda a gente poder estar à vontade, decidimos, visto que o dia hoje está bom, irmos lá para fora. Temos este espaço todo aqui em frente ao Centro Cultural que nos permite estar ali calmamente. Quem tiver vergonha, paciência, quem tiver a ser fotografado, tanta gente a ver, não faz mal. É só nos primeiros minutos, E alguma coisa que obviamente precisem da minha parte, aqui estou eu, não é?
Vai ser muito interessante. Eu, ainda por cima, tenho o prazer de ter aqui alguns amigos que já dá longa data. É o caso aqui do Joaquim Malado de Souza e do João Paulo Lamares. O Joaquim João Paulo Lamares está ali, que é um fotógrafo, é assim, ficam a saber que é fotógrafo profissional, portanto, tudo o que seja fotografia social, e não só, mas social, não é? E desportiva, pronto. Quem for desportista e quiser ser fotografado por ele, ou da fotografia social, não se esqueça, João Paulo Lamares. É fácil de fixar, o nome Lamares não é assim muito comum. Eu trato ele acha piada, porque eu há 20 anos que trato disso. São só 5%. Exatamente. Ele acha muita piada porque eu trato por JP ou por João Paulo e ele diz: és a única pessoa que me trata por João Paulo. Mas ninguém trata, normalmente já me tratam por João Lamares. Bom, isto é uma parte. E conheço também o João Paulo há mais de 20 anos, fizemos muitas coisas juntos também. Ele, enquanto vivia no Norte, organizou muitas coisas em conjunto comigo, etc. E, portanto, é interessante e bonito hoje estarmos aqui também com estes amigos de longa data e convosco, não são de longa data, mas vão passar a ser. Ora, Sofia, vamos avançar? Pronto, então, mas o esquema vai ser, ela faz agora esta apresentação, vai ser com perguntas e respostas se as pessoas quiserem interromper, não é? No fim, só Sim, é para aproveitarmos o tempo. É só para não nos estarmos a esticar muito. Ok. No fim, precisamente, depois o que é que eu vou pedir? Vou pedir para nós fazermos um pequeno intervalo, as pessoas saírem, não há para tomar um cafezinho, não sei o que e tal, e encontramos depois, então, aqui em frente, naquele espaço enorme que está, naquele pátio, não é, enorme que está ali, em direção à Marina, para então fazermos o show final. Vai ser muito interessante, com certeza. Queres falar das modelos? Falas tu, não é? Eu vou falar. Pronto. Ela quer que eu vou continuar aqui mais para ela. Não, pode continuar. Bem, boa tarde a todos. Paulo, não te vais embora, vem cá. Vem cá, um bocadinho. Queria aproveitar que estamos aqui todos e queria vos agradecer a todos por terem vindo, mas queria agradecer especialmente ao Paulo, porque ele tem puxado imenso por mim. Desde que eu decidi voltar à fotografia de uma forma mais a sério, de facto ele foi o maior impulsionador desta minha carreira de fotógrafa, porque eu antes não conseguia dizer que era fotógrafa, era só uma curiosa, era uma fotógrafa amadora, era um hobby, mas gostava imenso de dizer que era fotógrafa porque tinha aquela coisa que a gente chama o síndrome do impostor. Eu acho que o Paulo é o síndrome do impostor. O Paulo deu-me imensa força e eu fiz com ele 2 ou 3 workshops. Workshops não, foram cursos, os cursos mesmo do OMO lá no estúdio 8A. E de facto isso foi o que me deu mais confiança para poder dedicar-me mais a sério à fotografia e fazer disto uma profissão. Eu acho que todos os fotógrafos que de alguma forma ganham dinheiro com a fotografia podem-se considerar fotógrafos profissionais, porque ganham dinheiro com a fotografia. Portanto, Paulo, muito obrigada. Eu é que agradeço. Tens que dizer aí que o último desafio foi este, pôr. O último desafio que o Paulo me fez foi agora pôr-me a falar em frente a uma audiência, porque isto para mim é a segunda vez que ele me faz isto. Este ano. Este ano, sim. Pronto, eu estou um bocado nervosa porque não é normal ter uma sala tão grande, apesar de ser lindíssima. Mas queria-vos agradecer a todos estarem aqui hoje e vou tentar que isto seja uma coisa divertida e que não seja muito cansativo. E queria agradecer também à Câmara de Cascais por nos ter recebido e aos senhores que estão a fazer as luzes que foram escritos e que nos receberam de braços abertos. Portanto, muito obrigada a todos. Então vamos lá ver como é que isto vai funcionar. Este workshop vamos dividi-lo em 2 partes. Porque se é um workshop, a malta tem que pôr a mão na massa, porque senão não é um workshop, é uma palestra. Então vamos fazer assim, eu vou falar, não durante muito tempo, e vou-vos explicar o que é o projeto Flying Dress Portugal, como é que nasceu, mostrar-vos um bocadinho os bastidores. Um bocadinho! Eu sei que há aqui muita gente que veio curiosa por causa da inteligência artificial, mas isto não dá para muito, isso era um workshop inteiro só de inteligência artificial ou de edição de imagem, mas vamos dar assim um cheirinho. E depois vamos fazer, então, o intervalo, como disse o Paulo, o quarto de hora, que é para podermos vestir as modelos e a senhora que for sorteada hoje para posar junto com os modelos.
E na segunda parte vamos então fazê-la lá fora, entre os fotógrafos presentes. A malta que tiver só o telemóvel também podem fotografar com o telemóvel, não há problema nenhum. Qualquer aparelho que possa captar uma fotografia vocês podem usar. Podem tirar fotografias aqui à vontade, podem filmar, fiquem à vontade. Estamos em casa, está bem? Então, vamos lá saber quem sou eu. Há muitos de vocês que já me conhecem, já sabem que eu sou a Sofia Maurício. E o que vocês se calhar não sabem é que a minha interação com a fotografia começou quando eu era muito pequenina. Tinha os meus 3 anos, quando, se calhar até menos, a minha primeira interação na fotografia foi como modelo. Então, eu era modelo do meu pai. O meu pai já era um entusiasta de fotografia. Era gira, não é? As coisas mudam. Entretanto, ninguém fica deste tamanho e a gente cresce. Eu tenho um problema, sou miúda. E então usava, na altura, uns óculos muito graduados, que não ajudam muito quando nós passamos pela escola primária. E também não ajuda muito o meu sentido de moda na altura, que não era muito. Portanto, se vocês virem, isto era eu com 8 anos. Como vocês podem imaginar, era um alvo fácil para os bullies, não é? E ainda por cima, era uma aluna, portanto, não chegava a ser a caixa de óculos, era a caixa de óculos marrona. Nesta altura, que foi uma altura muito difícil para mim, eu aprendi 3 coisas muito importantes na minha vida e que até hoje eu guardo. 3 lições de vida importantíssimas. A primeira foi ouvir, porque como ninguém falava comigo, não me restava mais nada senão ouvir os outros. E isso ensinou-me a escutar as outras pessoas, a estar mais atento ao outro. Aprendi também que a forma como as pessoas me tratam não me define. Portanto, aquilo que os outros pensam de mim não é aquilo que eu sou. E também aprendi uma coisa muito importante que é, nada, mesmo por muito mal que seja, dura para sempre. Portanto, eu cresci e isto mudou um bocadinho. Fiquei com um ar um bocado mais normal. Aquele pé que eu estava só a fazer aquela pose para a foto não estava com deficiência nenhuma, ok? Foi só a pose dos 17 anos. Nesta altura eu comecei a ter mais amigas, porque como sabia ouvir, a minha mãe costumava dizer que o meu quarto era o confessionário. Elas iam para lá, falavam dos dramas delas, da adolescência e então eu comecei a me interessar muito também pelo cérebro humano e pelos problemas das outras pessoas, por saber o que é que se passava com a vida delas e isso despertou o meu interesse por psicologia. Eu depois não tirei psicologia, tirei marketing, mas mais tarde levou-me a ir fazer um curso de programação neurolinguística. Aliás, tenho aqui alguns colegas, olá malta, que são coaches como eu e que são masters de PNL. E isto valeu nesta altura da minha vida muitas amigas que depois, mais tarde, vocês já vão ver, foram muito úteis mesmo na carreira de fotografia. Nesta altura também foi quando eu tive acesso pela primeira vez à máquina do meu pai, que era esta, que eu até hoje ainda guardo, é uma Nikon Max, muito velhinha, e que é completamente manual, nem autofocos tem, e foi com esta máquina que eu aprendi a fotografar e que fiz as minhas primeiras experiências. E depois nunca mais parei. Foi o curso de laboratório preto e branco, foi o NAF, era a minha companheira. E então, a forma que eu achei de me expressar foi através da fotografia. E houve uma coisa que eu sempre quis, que foi fazer das 2 paixões uma só. Ou seja, utilizar a fotografia como ferramenta de desenvolvimento pessoal. E eu percebi isso quando, mais tarde, quando tinha algumas amigas que estavam mais em baixo e diziam: olha, vem daí, vamos fazer umas fotos. Eu, não estou com a cabeça para isso. Faz mal, vai lá, vais ver que vai fazer bem. E fazíamos uma sessão fotográfica e no fim ela estava mais bem disposta. Eu era assim, isto resulta mesmo. Isto é uma coisa quase instantânea para fazer as pessoas sentirem-se melhor. De facto, quantas pessoas falam assim, ok, então. Agora, como é que isto se encaixa no projeto Flying Dress Portugal? O projeto Flying Dress Portugal podemos dizer que foi um filho do Covid. Porquê? Quando nós estamos muito tempo em casa, tínhamos que ficar em casa fechados, e temos um gosto por fotografia, o que é que isto dá? Dá muitas horas no Pinterest. Muitas horas no Pinterest e eu descobri estas fotos de vestidos fantásticos, que descobri que isto havia em todo lado. Então, primeiro descobri em Santorini, depois fui ver e havia também em Paris, na Capadócia, no Dubai, Miami, Las Vegas e por aí fora. Não são só estes, há muitos. Estas fotos são tiradas na internet, não são muitas. E eu pensei, isto é muito giro, eu também queria fazer uma coisa destas. Comecei a procurar em Portugal e não havia. Eu, não há, vamos trazer. Portanto, o Flying Dress não foi ideia minha, ok? Eu só trouxe para Portugal uma coisa que já existia lá fora.
Quando eu quis trazer isto para Portugal, mandei um e-mail à menina de Santorini. Disse-lhe, olha, adoro o teu trabalho, acho que estas fotos são lindíssimas, gostava de fazer o mesmo em Portugal que não existe. Vendes os vestidos, alugas, como é que eu posso fazer isto? Até hoje ainda estou à espera de resposta. Está tudo certo. Mandei outros e-mails que também não tive resposta. Então, pensei, como é que eu faço isto? Como é que eu começo? Como é que eu arranjo os vestidos? Ninguém me responde. E é aqui que entram as amigas. Esta menina que está ali sentada, que é a Sofia. Chega aqui, Sofia. Chega lá. Esta menina fez o curso de PNL comigo. A Sofia não estava à espera que tu agora pusesse nesta situação. Chega lá. Esta Sofia foi a minha parceira de crime, é uma das minhas amigas. E então, isto que está aqui, que vocês veem ali na foto, não é um flying dress. Explica lá o que é aquilo. Então, basicamente, este vestido é um vestido que era meu, aliás, na verdade era do meu bar de finalistas da faculdade. E então a Sofia descobriu qual é que era a cor do vestido, eu expliquei, comprou não sei quantos metros de tecido, e juntámos. Basicamente foi assim que isto começou a surgir. E fomos basicamente para um campo em Perto, exatamente, tem lá um aqueduto e eu estava à procura de fardos de palha, a ideia era fazer uma noção fotográfica com fardos de palha, que já os tinham levado, portanto não havia. Estávamos a voltar para o carro, o que é que acontece? Estava assim um monte de vento ao lado do carro e disse, e se fosse ali para cima? Acho que ia virar uma foto muito gira. Pronto, foi assim que surgiu esta foto. Olha, tu já fizeste o flying dress depois do flying dress ser mesmo flying dress. Sim. Como é que te sentiste? É muito giro. É uma experiência fantástica. Primeiro, é muito divertido. Andámos depois, às vezes, o atrás da cama é muito engraçado. Andámos por não sei quantos metros de tecido à nossa volta, assim com ele agarrado lá vamos nós. É uma coisa muito interessante também, porque uma pessoa pensa, ok, temos uma saiazinha e vamos subir assim que é para não pisar. Aquela outra tem mesmo de vir agarrada, porque são mesmo muitos metros de tecido. Pronto. E é uma experiência engraçada. E a gente, nós também acabamos por ajudar um bocadinho na colaboração das fotos, onde é que gostávamos de tirar, como é que gostávamos, e é muito giro para a autoestima e acabamos por aprender muitas dicas. Ela vai-nos dizendo, experimenta um pouco mais assim, o pé mais esticado, pronto, ou seja, acabamos por aprender também muita coisa e é super giro. Obrigada pela tua colaboração e por alinhares nestas minhas loucas histórias. Obrigada. Pronto, e foi assim, esta foi a primeira foto que eu acho que se pode considerar flying dress, não sendo um flying dress, era um flying dress a fingir que nós, com um bocadinho de criatividade, fizemos assim, ok? Depois, encomendei os vestidos da Turquia. Veio um pack fotógrafo com 5 vestidos. E esta menina que está aqui é mais uma das minhas amigas, é a Rosário Vasconcelos. E foi no dia a seguir a terem vindo os vestidos, nós pegámos em 2, que foi o azul e o amarelo, e em 2 amigas, que foi a Rosário e a Verónica, e fomos para o CCB fotografar. Esta foto foi a última do CCB, porque veio de segurança ter connosco dizer que não podíamos estar a fazer aquelas fotos ali. Portanto, para os fotógrafos, o CCB foi um sítio onde eu nunca tinha tido problemas em fotografar, mas ficam a saber que, se forem fotos que sejam consideradas produção, e eles consideraram o vestido de produção porque estão muito nas vistas, têm que pedir autorização. Se mandarem para lá um e-mail, espero que não vos aconteça o mesmo que a mim, porque ainda hoje estou à espera de resposta também, para pedir autorização. Portanto, neste caso, estava a Rosário, isto foi quando nós experimentámos os vestidos, foi a primeira experiência dos verdadeiros flying dress. Ali em cima, naquele canto, estava a Verónica a largar o vestido e a Rosário a correr, eu a apagar lentamente. Esta é a Verónica e não está na foto, mas estava a Rosário, que agora já não estava com o vestido azul, aos saltos para o vestido voar no panorâmico de Monsanto. Agora acho que também já é preciso autorização. Portanto, isso é uma coisa muito importante, verifiquem sempre, antes de irem fotografar em algum sítio, se não é preciso pedir autorizações. Porque senão correm o risco de estarem com um cliente e de repente vem alguém dizer vocês não podem estar aqui. E é muito chato quando isso acontece. Okay? Os vestidos. Neste momento existem, eu tenho 8 vestidos, 8 cores diferentes de vestidos. São 3 tipos de tecido diferente. Ou seja, o primeiro pack de 5, que são estes que vocês veem aqui até ao lilás. Depois, o turquesa e o rosa são um tecido diferente, mais pesado. Portanto, que os primeiros 5 têm caudas duplas de 4,70 m
e os mais pesados são 4,5 metros. E depois tem aquele preto que foi já a produção nacional, foi a Paula Mendes que fez. Então, como é que será que se veste um flying dress e como raio é que isto cabe a toda a gente? Eu vou-vos mostrar, eu queria ter trazido para se vestir aqui, mas isto é um videozinho. Esta menina é a senhora que os faz na Turquia. Acho que ela é ucraniana, chama-se Anastasia Mokko e este vídeo é dela. Isto, basicamente, o vestido tem um elástico na cintura, neste caso eles têm uma fita e tem uma abertura bastante larga, que é para se poder ajustar à cintura. E depois tem estas duas faixas grandes que se podem amarrar de várias maneiras. Ela aqui vai fazer só 2 ou 3, para vocês verem um bocadinho como é que se faz, mas depois há outras que pode passar só por cima de um ombro, por exemplo, pode cruzar à frente. É a maneira como se adapta ao corpo da pessoa é que vai fazer com que caia bem, porque nem todos os tipos de corpo são iguais. Quando nós trabalhamos com clientes, há umas que são mais cheinhas, há outras que são mais magrinhas, mais altas, mais baixas, há umas que têm o peito maior, outras que têm o peito mais pequeno, portanto a gente tem que adaptar ao tipo de corpo da cliente. Por isso é que eles servem a toda a gente. O cliente enfia aquilo até à cintura e depois em cima nós vestimos, amarramos é uma palavra feia, mas ajustamos ao corpo da pessoa, ok? Isto aqui é mais ela fez alguns nó em cima, por exemplo, depois dá para fazer cruzado atrás, dá para fazer só dá para ficar a esvoaçar, há assim estas várias hipóteses. Onde é que eu faço as sessões? Em Lisboa, portanto ali na zona de Belém, que não é preciso autorizações na Expo, até agora também me chateou e me fui perguntar, mas ninguém sabia dizer. Isto é um sítio muito giro, que é um viaduto que passa ali por cima daquela estrada que vai para Santos, que vem da Praça de Espanha. E isto é mesmo próximo da estação de Campo Lido. Nós estacionamos na estação de Campo Lido e há este viaduto que fica assim com o aqueduto de fundo, que é um sítio muito giro, muito instagramável. Depois, o Cais das Colunas. O Cais das Colunas é uma aventura para fotografar, porque aquilo está sempre cheio de gente, o Terreiro do Passo e o Cais das Colunas. Esta menina é a Bila, com os pais dela. Olá, a Bia não está cá hoje. Neste dia fotografámos a Bia e fotografámos uma outra senhora que é do lado daquele lado e que foi neste dia, um bocadinho mais tarde, e quando chegámos lá estava esta confusão de pessoas, que está aqui. Okay? E eu queria vos mostrar um efeito muito curioso, que é o efeito mágico do flying dress. Nós chegamos, a malta começa a ver aquilo, o que é que será isto? Será que é um anúncio? Será que é uma filmagem? Será que é uma revista? E eram umas espanholas comigo, perguntasse que era uma revista que tira cartões. Entretanto, a malta começa-se a desgostar porque não querem ficar na fotografia. E esta foto, eu juro que isto não tem Photoshop, ok? Não tem, eles saíram mesmo todos de lá. Saem de lá e eu tirei, à mesma hora, a foto sem ninguém. Ok? Chegaram todos para lá. Também fotografo ali na zona de Magoite e das Azanhas do Mar. Isto é nas falésias ali do Oeste, perto da Praia da Vigia. E este é o meu cenário favorito para fotografar flying dress porque faz-me lembrar a Grécia. Acho que é bonito. E gosto de ver assim as casinhas todas ali no penhasco, acho que fica lindíssimo. Como é que isto acontece uma experiência flying dress? Então, a cliente contacta-nos, marca-nos a sessão e nós vamos buscá-la ao hotel ou ao Airbnb, onde ela quiser, que normalmente são turistas, ou a casa, também se for alguém de Portugal. Levamos para o cabelo e maquilhagem, que pode estar incluído ou não, o cliente pode escolher, mas eu acho que no futuro vou fazer obrigatório porque acho que é importante a mulher passar pela experiência do cabelo e maquilhagem, sendo-se logo mais poderosa. E depois vestimos a cliente com o flying dress da cor à escolha dela, fazemos a sessão que dura aproximadamente 2 horas e depois pomos-la de volta. E no prazo de 3 semanas, mais ou menos, vai receber 40 fotos editadas, no fim de terem sido escolhidas as melhores, porque eu quando fotografo, normalmente fotografo aquilo rajado, depois tenho milhares de fotos para ver e para escolher as melhores, e envio 40 editadas. O que é que são os 7 elementos que são necessários para fazer uma sessão flying dress? A modelo do fotógrafo, essa é óbvio, não é? A câmera, também é óbvio. O vestido, os chinelos, porque os chinelos, eu faço as sessões descalça, porque acho que dá uma sensação mais de liberdade. Há quem use sapatos, há alguns flying dresses por aí que gostam de usar sapatos. Eu acho que os modelos ficam melhor descalços. Se elas não poderem usar os sapatos, tudo bem. Mas descalço, acho que fica sempre com aquela pontinha de bailarina e dá assim uma sensação de liberdade que até vou melhor.
Parece que está pronta para descolar. A cabine, que eu já vos vou mostrar o que é para quando não há um sítio para a cliente se trocar, para ela não estar muito disposta a não ter que andar dobrada dentro do carro a fazer. E o assistente, que embora não seja um equipamento, é mesmo preciso e vocês também já vão perceber porquê. Isto é a cabine, ok? Isto é uma cabine, é um duche de campismo da Decathlon. Custa 50 euros e serve, é muito prático porque vem assim redondo, a gente manda ao ar e aquilo fica assim um quadradinho, a pessoa pode se pôr em pé lá dentro, entra lá dentro, aquilo tem um fecho, tem uma portinha, só não tem a teto, okay? Porque como é um duche não tem teto. Mas dá perfeitamente para vestirmos a cliente num sítio qualquer ou para despirmos, porque às vezes, por exemplo, quando ela sai do hotel, depois quer ficar noutro sítio, leva as coisinhas dela, a gente manda a cabine, ela volta a vestir a roupa dela e vai à vidinha dela e não tem que voltar para trás. Isto aqui, esta última foto, era aquilo que a Sofia estava a dizer, era andarmos acolados no vestido, literalmente, para se conseguirem deslocar de uma posição para a outra. Aquilo são tantos metros que nós temos que enrolar a pessoa no vestido ou então pô-lo debaixo do braço. Não é assim tão glamouroso como as fotos, mas é um facto. Agora, o assistente. Quando vocês pensam em assistente de fotografia, pensam em quê? Pensam naquele desgraçado que leva o material todo às costas, não é? E que segura o refletor e tudo. É isso? É? Não? O assistente normalmente é outro fotógrafo. Ou outro fotógrafo. Pronto, ou outro fotógrafo. Sempre Neste outro caso. fotógrafo. Sim, quando são eventos, não é? Quando são eventos. Quando são eventos. Não, se eu vou fazer uma sessão nova, se eu estou no trabalho, preciso de um assistente. É outro fotógrafo. Ouvido um amigo meu, fotógrafo como eu, Sim. para fazer a parte de assistente. a parte de assistente. Assim eu, muitas vezes, Até porque conheces o material. De outros. do outro colega meu. O assistente é a personagem mais importante Sem dúvida nenhuma. da sessão, porque Sem é aquela em dúvida quem eu nenhuma. tenho que confiar. Confiar plenamente, sim. Peço desculpa. É isso mesmo, é isso mesmo. João Paulo. Agora já não. Desculpa. Mas agora é João Eu Paulo. é que tenho exclusivo. Já não é exclusivo, Paulo, agora é João Paulo. Peço desculpa. Não, tudo bem, mas o João Paulo tem razão, porque o assistente é de facto um personagem muito importante. No caso da Flying Dress, a realidade dos nossos assistentes é um bocadinho diferente, porque eles não carregam material, não passam material nenhum, se está a tentar em boa forma física. Isto é a realidade dos assistentes Flying Dress, ok? Não precisam de ter conhecimentos de fotografia, só precisam de saltar. Porque o trabalho deles é carregar o vestido e mandá-lo ao ar, fazer com que ele voe. Às vezes a malta acha que é muito importante haver vento para fazer fotos de Flying Dress. Não, é tudo ao contrário. Até é melhor se não tiver muito vento, porque o vento dá cabo dos vestidos, rasga-os. Eles começam a fazer muita força, faz de bandeira e depois dão cabo dos vestidos. O melhor mesmo é termos um assistente que salte muito. Este é o rosário. Às vezes, por isso, não é só a pessoa que fica, esta sou eu, não, o assistente também. Eu salto isto tudo. Às vezes os assistentes não sabem que saltam assim tanto, ok? Melhor não é? O André falta és um bom assistente. Ok. Resultados. Isto são algumas fotos. Neste caso, por exemplo, havia um assistente de cada lado. Isto são os vestidos que têm as caudas duplas, portanto dá para pôr uma asa de cada lado, parece que ela vai levantar voo. Esta foi ali nas Azanhas. A Sofia, cá está a Sofia agora com o flying dress vermelho, desta vez uma sério, que já não era o vestido do baile dela. Esta menina também foi lá no lugar de Vigia. Isto também foi nas Azanhas. Não foi nas Azanhas, foi perto da praia da Vigia. Esta também foi nas Azanhas, esta senhora americana também. E agora, edição e pós-produção. Há muita malta que é contra a edição fotográfica. Eu não sou, porque eu acho que é importante entregarmos um bom trabalho ao cliente e às vezes não temos a sorte das fotos nos saírem como nós queremos. Contra a edição fotográfica. Ok, tudo bem, eu compreendo. Por isso é que eu Não, digo. é que relativamente à edição fotográfica, eu gosto muito de fazer uma pergunta. Quando era de filme, as pessoas quando iam para o laboratório não faziam edição. Eu fazia, sim. Eu também. Eu fazia. Eu não conheço nenhum fotógrafo Que não fizesse, era o que eu ia dizer, sim. que não fizesse Edição, inclusive nos mini-labs. Exatamente. Eu já fazia na altura as máscaras, aliás, um dos meus fotógrafos favoritos é o O Jerry Photoshop não Wilson. inventou nada. Não, o Photoshop não inventou nada. Há um fotógrafo, não sei se vocês conhecem, que é o Jerry Welsman, acho que é assim que se diz, não é? Que ele era espetacular a edição fotográfica no laboratório preto e branco. Ele fazia umas coisas do arco da velha. Ele era o Photoshop em versão humana antes de existir Photoshop.
E eu tenho assim mesmo muito boa consideração. Acho que o lugar já morreu, mas não foi assim há muitos anos. Mas pronto, então o que é que eu uso para editar as imagens? Uso o Lightroom para fazer os pequenos ajustes de iluminação e para organizar as fotos e o Photoshop quando é preciso. Não é sempre, mas quando é preciso vou lá. Às vezes há uma borbulhinha, há uma barriguinha, há uma gordurinha, não sei o que. Tipo, para aquilo não sei, não custa nada, não é? E a pessoa nem se percebe. Agora, isto pode-vos salvar uma sessão que corra mal, como foi o caso desta. Esta foi a sessão da Lola, estava um dia horrível, estava um dia cinzento, horroroso e aquilo não estava a fluir. Ok, eu no fim, quando vi as fotos, fiquei super desiludida, porque a miúda até é gira e as fotos não estavam nada de jeito. Olha, que se lixe, vamos fazer isto em pós-produção. E não é vergonha nenhuma, não tenho vergonha de dizer que eu faço pós-produção. Não faço grande coisa, mas dou uns toques. Esta, por exemplo, esta já é uma brincadeira. A foto também estava horrível, mas depois aumentei-lhe um bocado o vestido, pula no palácio. Isto depois dá para fazer umas coisas giras, quando a gente não tem nada para fazer. Ou quando não conseguimos dormir, logo vamos nós para o computador fazer assim umas coisas interessantes. Agora, o que é que vocês me dizem? Queria aqui que pusesse no ar quem acha que esta foto tem Photoshop. Põe o meu dedo no ar. Ninguém acha que isto é Photoshop? Acham que isto é da câmera assim? Não, tem Photoshop, não. Para Photoshop eu vou-vos dizer aonde. Esta parte aqui, isto é aqui umas janelas. Tem umas janelas, foi uns ajustes de cor e depois tem ali só umas janelas, porque do resto não tem mais nada. Então e esta? Quem é que acha que tem Photoshop? Todos. Ninguém acha que isto é Photoshop? Não? Aqui muito só. São produtos difíceis. Não, esta não tem Photoshop. Faz uma Esta pergunta será assim, fácil. ok? Então e esta? Photoshop sim ou não? Pronuncia-se. Sim. Sim? Quem é que acha que tem que pagar a saída no ar? Estás a falar em Photoshop. Photoshop. Não Lightroom. Não é? Sim, Photoshop ou Lightroom? Não, Lightroom é uma coisa, Photoshop é outra. Sim. Vá, tem todas. Lightroom Todas. tem Lightroom todas. normalmente tem Photoshop tudo. é. Sim, do Lightroom elas passam todas pelo Lightroom, portanto aí nem pergunta, é Photoshop. Lightroom é inovação. Sim, mas elas passam todas pelo Lightroom. Lightroom, claro, só Photoshop. Só Photoshop. Aqui estamos a falar só de manipulação. Quem é que acha que tem? Outra vez? E há tanta gente? Não, não tem. Esta não tem. E esta? Quem é que acha que esta foto tem Photoshop? Não? Tu já puseste a mão Não. no ar, quer dizer que tem. Não, não, isto era para pôr a mão no ar. era só um exemplo. Não, não tem. Esta não tem Photoshop. E esta? Esta tem. Esta tem Photoshop. Então e esta? Também. Isso é inteligência Vá, artificial. explica Então, lá. e se eu vos disser que estas duas fotos não existem? Não, inteligência Fala lá um artificial. bocadinho sobre isso. Esta foto e esta foto foram geradas no Midjourney. Estas pessoas não existem. Esta foto e esta foto, estas pessoas não existem. Inteligência artificial. Isto foi gerado por inteligência artificial. Então, como é que isto funciona? Eu não sou uma pró da inteligência artificial, eu só fiz umas experiências, ok? E queria partilhar convosco aquilo que eu descobri. Porque até foi o Luís que está ali com uma máquina na mão, que no outro dia me explicou como é que isto funcionava e eu andei a fazer umas experiências e achei isto o máximo. Agora, vão dizer que isso não é fotografia. Pois não, não é, mas é uma imagem. E agora há a malta que diz assim, epá, e se calhar os fotógrafos vão ficar todos sem emprego. Epá, os carteiros não ficaram todos sem emprego quando se foi inventado o e-mail. São coisas diferentes. São coisas diferentes. É a evolução, temos que viver com ela. Não vale a pena negar porque está a acontecer. Agora, não é fotografia? Estou de acordo, não é? Mas é giro, é super divertido. Agora, é assim, se há coisas, por exemplo, que vão passar a ser geradas por inteligência artificial em vez de contratarem fotógrafo, é bem provável que sim, porque é muito mais barato, é mais rápido, temos o resultado que queremos em poucos minutos e não precisamos deslocar uma equipa inteira e mais os modelos e mais aquela coisa toda. Agora, é a mesma coisa? Não. As pessoas vão ser fotografadas para passarem pela experiência de ser fotografados, não há inteligência artificial que pague isso, não há inteligência artificial que gere essa experiência e a pessoa não vai sentir na pele o facto de estar a ser fotografada, nem de vestir um vestido espetacular, nem de ir para uma sessão de, sei lá, de personal branding ou de boudoir. Não vai, não é a mesma coisa. Agora, só para vocês ficarem com uma ideia de como é que isto se faz. Quem é que sabe o que é o Midjourney? Eu já ouvi Pouca falar. gente, ok. Quem é que sabe o que é o Discord? Já há mais gente. Ok, o Discord é um software.
software, acho que podemos chamar assim, que tem salas de chat. Quem é que se lembra do MIRC ou do IRC, ou como é que se chama a mais importante? Funciona mais ou menos da mesma forma. Então, aquilo, existe o Discord, vocês juntam-se a uma sala no Discord que se chama Midjourney e depois criam uma sala vossa e convidam um bot para gerar aquilo que vocês querem. Eu fiz aqui um pequeno filme. Ok, isto é o aspecto do Discord. E este barquinho aqui, que está aqui neste catino, isto é uma sala de Midjourney. Midjourney é o que gera estas imagens de inteligência artificial. Eu criei aqui, este SC sou eu, é Sofia Creative, uma coisa assim, e depois criei uma sala que se chama Workshop. E aqui, para gerarmos isto começa sempre assim, /imagine prompt. E depois escrevemos aquilo que nós queremos. Eu, neste caso, escrevi para gerar uma imagem da Cameron Diaz, corpo inteiro, a vestir um vestido flame dress vermelho, com uma cauda longa, a soprar ao vento, a posar como modelo, no topo de uma falésia, um precipício, na Golden Hour, com uma lente de 200mm. E ele gerou-me 4 imagens. Só assim. Gerou-me 4 imagens. Destas 4, eu decidi que gosto da segunda. Então vou ali ao U2 e ele fica assim um bocadinho a pensar, isto não é imediato. Ele vai gerando, gerou esta. E esta imagem nós podemos pô-la maior e podemos guardá-la. E pronto. Foi assim. É tão simples como isso. Qualquer pessoa, hoje em dia, sem grandes conhecimentos nem de informática, nem do que quer que seja, pode gerar uma imagem de inteligência artificial. Depois, há outra coisa que vocês também podem fazer, que é, primeiro carregam uma imagem vossa, e depois a seguir fazem a mesma. Imagine prompt, põem o link da imagem, e o que é que querem que ele faça? E depois saem 4, e depois voltam a fazer. Pronto. E foi assim que foi gerado o cartaz deste workshop hoje. Eu mandei várias fotos ao Paulo, o Paulo não gostava de nenhuma, e havia uma que ele gostava, mas que tem eu tenho que dizer isto, Paulo, eu tenho que dizer isto. Eu sei A disto. menina estava a posar, mas tinha o cotovelo virado para a câmera. E ele não suporta isso. Cotovelos virados para a câmera, ele tem razão, é horrível. O cotovelo não parte gira do nosso corpo, é estranho, fica estranho. Ela estava assim. E eu já não tinha mais fotos no horizontal. O que é que eu fui gerar? Olha, vou gerar uma, a inteligência artificial mandei-lhe o pessoal. Giraste 3. Pronto, está tudo bem. E ficou assim. E depois a outra azul também foi assim. Isto é um tema, desculpa interromper. Isto é um tema para um workshop inteiro. É, porque obviamente que isto traz uma discussão, aliás, estou até aqui a seguir algumas enfim, palestras e textos, etc., sobre este assunto. Porque isto, mas lá está, isto não era para um workshop, era para 52 palestras ou sim, isto dá para discussões infinitas. porque é um problema da criatividade. Qual é a criatividade? Ou seja, deixa de haver criatividade pessoal, portanto o artista, vamos lá pôr as coisas nestes moldes, felizmente que existe muita coisa, como tu disseste, que obriga a que as coisas não sejam feitas por inteligência artificial. Pronto, fotografar um casamento, ou um batizado, ou hoje, não se pode dizer lá ao Midjourney, olha, ponha lá umas fotos de um workshop em Cascais, etc., com as pessoas X, Y, isso não, a inteligência isso não faz, não é? Não, mas podes fazer, sabes o quê? Podes tirar uma foto à audiência e encher o resto da sala. Isso sim. Já podes. Isso já vem do Isso já tempo, podes. Ou também, olha, posso tirar uma foto aqui e pôr aí no supermercado também. No filme Gladiador, acho que isso já foi feito. Mas ok, isto era só uma parte. Mas pronto, como o Paulo disse, isto estava bem para mangas. Eu não vos quero prender aqui muito, isto é só para ficarem com um cheirinho de como é que se gera uma imagem, porque às vezes parece inteligência artificial é uma coisa muito complicada. Não é. Não é. É uma coisa tão simples como escrever uma linha. E ele sai. E às vezes, ele, por exemplo, isto cada vez está melhor, vai melhorando. No início, por exemplo, as mãos das modelos que saíam eram estranhas porque ele não tinha muitas bases de dados de mãos. Agora estão a aperfeiçoar, cada vez há mais. Ou as caras às vezes ficam esquisitas, nota que são muito falsificadas. Mas se vocês puserem photorealistic, já sai melhor. Tu podes usar a inteligência artificial, fantástico. Mas, por exemplo, eu uso inteligência
inteligência artificial nos backshots. Nos backshots. Mas fotografia de backshot é a fotografia de um produto com fundo branco que é para ser utilizado na net, que é para ser utilizado nos sites de venda. Sim. Antigamente eu fazia a fotografia, editava a fotografia, tirava o fundo, fazia isto, fazia aquilo e demorava não sei quantas horas. Agora meto no software de inteligência artificial, digo que é o fundo branco sobre não sei quanto e está feito. A fotografia é minha, a fotografia foi feita por mim. Mas em A termos edição é feita pelo. Exatamente, em termos de edição, isto poupa muitas horas de trabalho e muitas dores de cabeça, poupa muitos passos. Há inclusive 1 ou 2 softwares para Windows e Mac que permitem, nomeadamente aos fotógrafos de eventos e casamentos, fazer a seleção das fotos e uma pré-edição das fotos. Sim. O fotógrafo só tem que escolher, eu quero fotos assim, quero fotos assado, e o sistema faz a escolha inicial, aquela que nós demoramos mais tempo, ele faz a escolha inicial das fotos, depois o fotógrafo decide o que é que Sim, e agora no outro dia experimentei um também, que é, nós mandamos para lá 3 mil fotos como nós queremos, com o nosso estilo, e ele a partir dali já sabe todas as fotos que nós lá pusermos acreditar naquele estilo. Automático. Tipo, é só carregar lá para dentro e aquilo sai do outro lado. Em vez de estarmos ali noites e noites em branco, já podemos dormir. Mas pronto, isso são ferramentas, isto depois lá está, isto dava para um workshop inteiro, isto era só para vocês ficarem com o cheirinho, para quem nunca viu o que é a inteligência artificial, para perceberem como é que funciona. Porque eu também, até há muito pouco tempo, eu vi às vezes coisas em inteligência artificial. Como é que é possível? Isto é Photoshop, mas assim, duro, com muitas horas de Photoshop. Não, é mesmo inteligência artificial, porque pode-se carregar a foto e dizer o que é que se quer que se faça à foto. Isto foi mesmo só para vocês ficarem aqui com um cheirinho do que é a inteligência artificial. Depois, se entretanto quiserem falar mais sobre isto comigo e discutir, eu estou sempre pronta para aprender. Como diz o Paulo, eu sou uma papa de cursos. E não é só cursos, eu estou sempre pronta para aprender. Portanto, se alguém quiser ensinar alguma coisa, vai cá. Dicas para fotógrafos. Estas dicas são principalmente para a malta que está a começar, porque fotógrafos profissionais não vão aprender nada comigo, eu é que aprendo com eles. E não é só no contexto do interesse, ok? Isto são coisas que são importantes e que a malta às vezes não se lembra. Portanto, coisas mesmo muito importantes. Comuniquem com a vossa modelo ou com a vossa cliente. Seja antes, seja durante, seja depois da sessão. Antes, porque ela, se calhar, não sabe o que é que vai à espera. Convém ela saber para o que é que vai. Durante, porque, principalmente, se não for uma modelo profissional, ela não sabe o que é que vocês querem que ela faça, a pessoa fica, já vai nervosa. Se vocês não lhe dizem o que é que ela há de fazer, ela fica ali, faz freeze e depois a foto não sai nada de jeito. É importante dizer, pá, faz mais assim, ir mostrando as coisas, porque como é que estão a sair as fotos, olha, vamos experimentar isto, olha, põe tu que é mais assim, porque senão as fotos às vezes ficam mesmo estranhas. E depois, dizer, por exemplo, quanto tempo é que tencionam demorar com a edição das fotos, ou se atrasam, avisem, ou dizerem, dar um feedback de como é que correu a sessão, o que é que vocês acharam. Outra coisa importante é, por exemplo, partilhar referências visuais. Isto é um exemplo do que eu chamo de mood board. É um exemplo, por exemplo, vamos dizer, uma sessão de personal branding. A pessoa tem fotos que já viu, que gosta, ou poses que ela gostou, ou cores. Peçam para ela trazer fotos e discutam com ela o que é que vai ser a sessão. Porque assim está toda a gente em sintonia. Vocês sabem o que é que a cliente quer, a cliente sabe o que é que quer ou o que é que está a pensar e consegue-vos transmitir a mensagem, e depois não é para copiar as fotos, ok? É para se basearem naquilo, para fazer a vossa versão da coisa. Isto é só um exemplo para vocês verem o que é um modelo. Depois, ponham a modelo à vontade e confiante. As modelos, quando chegam a uma sessão fotográfica, principalmente se nunca foram fotografadas, elas estão mesmo em pânico, porque vão achar que se vai ver tudo, seja borbulhas, seja estrias, seja o que for, seja celulites, porque vão ficar marrecas, porque não gostam do olho, porque a malta tem tendência a concentrar-se mais nos defeitos do que nas qualidades. Defeitos toda a gente tem, não há ninguém que não tenha pequenos defeitos, e isso faz parte da pessoa, há que aceitar. Está tudo bem. Epá, se aquilo for mesmo uma coisa que incomoda muito, não me preocupes que depois trato isso no Photoshop. Pronto, está tudo bem. Está tudo bem, só isso vai deixar-me logo mais à vontade. Não tem mal, assumam.
Principalmente se forem modelos não profissionais, elas precisam mesmo da vossa orientação. Portanto, percam um bocadinho de tempo, estudem, vejam cursos de poses, vejam inspirações de outros fotógrafos, vejam muitas fotografias. Agora no YouTube há tudo gratuito, nem sequer é preciso pagar. Podem ver, às vezes modelos, às vezes fotógrafos que dão dicas como é que sabem gerir os modelos. Epá, não tenham problemas de estudar e de aprender, ninguém sabe tudo, estamos sempre todos a aprender. Outra coisa, quando vocês têm um assistente ou uma equipa convosco, estejam abertos à colaboração dele, a ideias, porque às vezes vocês estão tão focados a tirar a foto que não se lembram de pequenos pormenores, como por exemplo, isto é uma coisa que é capaz de estar numa foto. Todas as meninas, quase, trazem um elástico para apanhar o cabelo. Epá, e ninguém se lembra de tirar a porcaria do elástico para a foto. Se vocês tiverem um assistente, lembrem-se de o ouvir e lembrem-se de lhe dizer antes: epá, está atento a pequenos pormenores que eu posso não ver ou qualquer coisa. E mesmo a própria cliente às vezes diz: epá, olha ali aquele sítio tão giro, estamos num exterior. Ela diz: olha ali tão giro que podemos fazer ali. Experimentem, mesmo que vocês achem que não vai ficar nada de jeito, não interessa, vão lá experimentar na mesma, porque às vezes podem se surpreender. Vocês até podem estar naquela porque a ideia foi vossa, ou porque se calhar até a luz não é melhor, não faz mal, vão lá experimentar na mesma. Está tudo bem, a gente experimenta, é um trabalho de equipa e o importante é a cliente divertir-se e vocês também. O resto, tudo se arranja, nem que seja no Photoshop, na inteligência artificial ou o que for. Mas o que é importante é a experiência. Para mim, o que é importante é a experiência. Claro, também é importante entregar o meu trabalho, obviamente, e fazer as coisas de uma forma profissional. Mas a experiência é muito importante. Outra coisa, sejam criativos. Sejam criativos, experimentem, por exemplo, olhar para cima, olhar para baixo, tirar fotos entre um arbusto, através de qualquer coisa, ângulos diferentes, acessórios. Acessórios às vezes são porcarias, sem jeito, tipo, sei lá, vão à loja de chinês, há daquelas coisas, há borboletes, há... Uma vez vi uma foto muito gira com mata-moscas. Aquilo era um mata-moscas a fazer sombra e a cara da senhora, acho que tem, não sei se é da Lindsay, fica assim, na testa aos quadradinhos. Fica espetacular. Às vezes pequenos acessórios fazem fotos espetaculares e super criativas. Reflexos, por exemplo, espelhos, as duplas posições, por exemplo, a senhora dentro do frasco faz tira uma fotografia ao frasco, tira a fotografia à senhora e a senhora fica dentro do frasco, uma dupla exposição. Light painting, eu agora vou fazer uma experiência de light painting à noite, fazer assim uns bastões luminosos e depois pôr lá. Também vamos ver se é capaz de ficar giro. Experimentem, não tenham medo de experimentar. Antigamente tínhamos que pagar o filme, agora temos a sorte de ter o digital, experimentem tudo. Mesmo com o telefone, não interessa, experimentem. Ainda, coisas muito importantes, sejam muito claros com os detalhes das sessões, seja com modelos, seja com clientes. Sejam claros com a hora, o local, quanto tempo é que vai durar, qual é que é o estilo da sessão. Se forem modelos, por exemplo, a TPF, convém o modelo saber para o que é que vai. Expliquem o que é que vocês querem fazer, se há uma experiência, mandem, por exemplo, as fotos. A lista de material que ela deve levar, porque ela não tem que saber, não é? Vocês é que têm que dizer se ela tem que levar alguma coisa, ou se vocês têm, se fornecem. Valores a pagar, se vocês pagam o modelo, se o modelo vos paga a vocês, se é um TPF, se é um cliente, quanto é que paga, em que momento, isso é tudo muito importante ficar assente antes da sessão. Outra coisa, por exemplo, se é permitida assistência. Eu, por exemplo, não permito assistência de crianças nas minhas sessões fotográficas. Porquê? Eu adoro crianças, mas elas atrapalham-me. Porque querem atenção, e porque fogem, e porque as sessões são no exterior, e ele vai estar ao ponto a correr, e ou está alguém a tomar conta dele, ou então é melhor não ver. Outra coisa, por exemplo, nas sessões de boudoir não há assistência. A pessoa tem que estar completamente à vontade. Até pode ser o marido, até pode ser o filho, que já a viu despedida não sei quantas vezes. Não interessa, a pessoa está sempre a pensar que está alguém a olhar para ela. Enquanto for só o fotógrafo, aquilo dá para divertir, para ir dizendo umas coisas. Quando está mais gente, é mais complicado. É preferível ter uma salinha, ou vão beber um café, e depois vem, está tudo ok. Isto tem uma exceção, que é, por exemplo, algumas senhoras que já me disseram: eu contigo estou à vontade, mas se fosse um homem eu me sentia mais confortável se estivesse meu namorado. Eu percebo, mas vocês ou confiam no fotógrafo ou não confiam. Até pode vir o namorado, mas fica na sala ali antes, não fica ali em cima da sessão, fica ali perto, só para ter certeza que não há nada que passe das marcas, mas pronto. Eu também já aconteceu ao contrário, já aconteceu um fotógrafo, meu amigo, perguntar-me se eu queria fotografar uma sessão de boudoir porque era boudoir masculino e o cliente queria que fosse uma mulher a fotografar.
Está bem. Porque não? Mas ia lá estar também o assistente técnico e a maquilhadora, não sei o quê, mas estavam numa sala de parte, não estavam lá em cima da sessão. Outra coisa também, o número de fotos que vão entregar e quando, em que formato e o prazo e outras coisas assim. E, muito importante, ponham isto por escrito. Por amor de Deus, ponham isto por escrito, sejam profissionais, escrevam as coisas, porque as coisas escrevem-se quando toda a gente se entende, para termos a certeza que está tudo claro. Isto aqui, eu pus aqui 3 exemplos, um é um contrato de fotografia, o outro é um model release, que é para uma autorização de modelo fotográfico, e outro é um contrato de TPF. Se vocês não tiverem, há centenas de exemplos na net. Se não conseguirem encontrar em português, mandem-me um mail, mandem um mail, escrevam ou tirem uma fotografia ou coisa, mandem-me um mail, eu envio-vos os templates, ok? Sem custo nenhum, eu envio-vos, eu tenho isto e envio-vos. Podem tirar fotos à vontade. Vai, despachar, está quase. Agora, dicas para os modelos. Está quase, estamos quase lá. Comuniquem com o fotógrafo. Façam perguntas, deem ideias, peçam feedback e digam, sobretudo, como é que se sentem. Se não estiverem confortáveis em algum momento, digam ao fotógrafo que é para as coisas poderem ser ajustadas. Ou porque a posição está desconfortável, ou porque não se sentem desconfortáveis, não se sentem confortáveis porque estão muito expostas. Tudo se resolve, mas não se pode resolver se o fotógrafo não souber. Preparem-se para a sessão fotográfica. Há coisas que a malta às vezes não se lembra, mas não vão para a borda antes. Durmam bem, façam uma boa noite de sono, porque não há nada pior do que chegarem lá com umas olheiras de metro. Façam a depilação, porque o fotógrafo não tem que passar horas no Photoshop para tirar-vos os pelos das pernas. Hidratem-se, porque, por exemplo, uma coisa muito importante é a roupa com elásticos. Quando vão para uma sessão que mostra perna, que mostra braço, tentem não usar coisas com elásticos ou coisas que marquem. Vistam roupa larga. Depois lá, quando acharem, têm tempo de vestir aquilo que for. Façam uma manicure, um pedicure, só para a coisinha mais bonitinha. Cabelo, se não quiserem ir ao cabeleireiro, façam em casa, mas façam qualquer coisa, ponham os ganchos, aquilo não, para ficar mais arranjado. Cuidem de vocês. Maquilhagem também não é preciso ser uma maquilhagem de festa. Se tiverem a oportunidade de usar uma maquilhadora profissional, usem. Se não tiverem, está tudo bem, façam vocês em casa. Mas façam qualquer coisinha, só para ficarem mais chanando. Atenção à lingerie. Porquê a lingerie? Porque, por exemplo, isto no flying dress é importante. Se vocês tiverem um vestido amarelo e trouxerem uma cueca preta, vai-se ver. Portanto, o melhor é sempre optar por cor da pele e de preferência daqueles que não se vê os elásticos. Aquelas coisas da Intimissimi, que agora desculpem lá os senhores, mas isto agora é mais para as senhoras. Aquela cueca da Intimissimi, que são feias à prova, mas não têm elásticos e aquilo não se vê, tudo, ficam impecáveis, sem costura, exatamente isso mesmo. Essas são muito boas. Se for uma ação de boudoir, uma lingerie que seja preta, branca, uma lingerie nova, que é para se sentir mais bonitas. Mas é importante. E a história dos elásticos também. E lembra-se de tirar os elásticos. Lembra-se de tirar os elásticos. Agora vou pedir a uma das minhas modelos que estão cá hoje. Onde é que elas andam? Alina, podes vir aqui, por favor. Onde é que ela anda? Oi? Alina? Acho que estamos lá dentro. Podes chamar-me ela, só para fazer a pergunta. Basta dizer Lina para Alina. Sim, pode ser Alina, que eu acho que eu Agora, dicas para posar e para ficar sempre. Mas ela já está vestida. Se eu te disser para posar com uma foto, o que é que tu vais fazer? Pronto. Agora, é assim, a Alina me deu. Ela está muito habituada a isto. Vocês viram o que é que ela fez logo? Fez logo isto. O que é que ela fez? Triângulos. Triângulos é que faz lágrimas. Exatamente, triângulos. Agora, põe lá 45 graus para a câmera. Isso, 45 graus para a câmera, tendo em conta que a câmera é o público. E as costas direitas. Encolhe a barriga. Também já encolheu a barriga, já também não tem barriga.
Esticar o pescoço, isto são coisas mesmo muito importantes. Esticar o pescoço é aquilo que a gente chama de tartaruga. Estão a ver? As tartarugas quando saem dentro da carapaça, olha isso. Isto é tartaruga. É esticar o pescoço que é para não ficarem culpados. As pontas dos pés em bailarina, não é um pezinho muito feio. Assim, assim. Só mesmo a pontinha. Isso. Assim. Quando fotografarem com o flying dress é assim. É só a pontinha. Ok? Fazer triângulos com o corpo e a expressão facial. Se eu te disser assim, faz lá uma expressão espantada, como é que tu fazes? Espantada. A expressão facial. Isso é espantada? Assim, olha, a rir. Viram como ela agora fez um sorriso tão giro? A sorrir. E agora imagina que estás chateada com o namorado. Viram como a expressão dela mudou? Não queria ser o teu namorado. Isso faz bem. Pronto, isto é muito importante. Obrigada. Isto era só para vocês verem ao vivo o que é que são pequenas coisas, pequenos detalhes que, se vocês estiverem com atenção, mesmo nos casamentos, se vocês puserem 45 graus para a cama, dobrarem a perninha e fizerem isto, ficam sempre bem nas fotos, mesmo nas fotos dos casamentos. Esta agora fui apanhada. Era fazer bem. Outra coisa muito importante, aliás, 3 coisas muito importantes, que é o CPA, confiança, postura e atitude positiva. Se vocês tiverem estas 3, ficam sempre bem nas fotos. Sempre. Não há hipótese das fotos ficarem bem. Eu tenho um e-book que ainda não foi lançado, que vai em breve estar disponível no site, mas que, se vocês quiserem, podem mandar uma para o info@flyingdressportugal.com, que eu envio-vos o e-book gratuitamente, não tem custo nenhum. E que dá mais dicas de como ser fotogénico em 5 passos simples. Diz estas coisas que eu disse aqui, mas diz mais. E agora eu também vou não estar aqui a fazer, ocupar muito mais tempo, o Paulo já me estava a dizer que eu tenho que me despachar. É para vocês que querem ir fotografar, não é? Então vamos ao sorteio. Há alguém que ainda não tenha preenchido o papelinho para o sorteio de hoje, para ser fotografado com a Flying Dress? Então, podem vir agora. Podem vir aqui. Entretanto, enquanto elas preenchem, está ali um cantinho. Aí cai um papelinho quadrado, branco, e estão aí canetas. Vocês preenchem, dobram em 4 e põem dentro do aquário, ok? Enquanto elas preenchem aquilo, perguntas? Força. Uma sugestão. Sim. Ali as ligas para as modelos, ela constar uma base. Tem toda a razão. Aliás, devia ser a primeira dica. Higiene pessoal. Antes da sessão fotográfica, higiene pessoal é a coisa mais importante. Eu não pus essa porque para mim é óbvio, mas realmente tem toda a razão e devia lá estar. Obrigada. Mais perguntas? Eu este conceito acho que se adapta perfeitamente a uma sessão de casamento. E o véu da noiva, o bar, etc. Acho que seria Sim. muito óbvio para este tipo de sessões. Já aconteceu? Tem em mente? Não, é assim, eu não fotografo eventos. Fotografo só mais fototurística até. Fototurismo, ou então para pessoas que querem mesmo, são para elas para aumentar a autoestima. As noivas, de facto, o véu, se for muito comprido, pode fazer o efeito do flying dress. Mas não é o meu core. Nunca fiz. Às vezes o que acontece é faço nas despedidas de solteira. Eu tenho um espaço, que agora não interessa para quem, mas pronto, tenho um espaço onde também faço eventos e às vezes tenho lá despedidas de solteira. O que eu faço é incluo na sessão fotográfica da despedida de solteira o flying dress para a noiva. Isso sim já aconteceu. Agora, no dia do casamento, não. Até porque os vestidos são coloridos, não são brancos. Estou a pensar ter um branco, mas ainda não aconteceu. Às vezes, se calhar, por exemplo, para a foto pré-casamento ou para a foto pós-casamento faz mais sentido do que propriamente no dia do casamento. Porque no dia do casamento a pessoa tem o seu próprio vestido, quer ser fotografada com o vestido, com o seu nome. Mas sim, adapta-se nesses casos. Mas o que vocês vão experimentar hoje aqui com os flying dresses pode-se aplicar perfeitamente ao véu da noiva, sim. Mais perguntas? Olha uma coisa, uma pergunta, eu penso que
que é importante. A história do assistente, levanta o vestido, não é? Sim, e salta. E foge. E foge. E foge, pronto. Vocês já Mas hoje? o vestido está lá, fica lá. Não, então o vestido manda lá. Chama lá ali outra vez. Tem que ser Vais fazer assistente. segundos. Vais fazer assistente. Chama lá ali. Eu levanto o vestido. Sim, vais fazer assistente. Ah pá, vai-nos pôr a dar uns... Vais fazer Vai-nos fazer assistente. dar um salto. Antes de agora que eu vou fotografar para lá chão. Agora, na segunda parte, também muito importante, quando formos lá para fora, nós vamos precisar de alguns assistentes. Portanto, mesmo malta que não queira fotografar, era bom se ficassem para ajudar a mandar os vestidos ao ar, ok? Não, mas a pergunta é muito simples. Tem que haver tempo para quem levanta o vestido sair de cena, não é? Tu mandas e foges para o lado depois quando está o modelo. Já percebi. Ou então, também podes esconder-te atrás do vestido se não mostrares as pontinhas dos dedos e ele fica assim com o redondo. Olha, Chega lá. Agora é que vai ser. mas o que me faz mais confusão é estes, são mais pesados. Vai ter que ir assim, faz aqui uma pose. Faz uma pose e diz assim. Agora, este vestido pega nele, ele é super pesado. Primeira coisa, o assistente é, faz isto ao vestido, abre o vestido. Mais. Aqui, mais aqui para baixo. Estás a ver onde é que tem uma linha? Vais pôr aqui uma parte aqui, uma parte aqui. Pega aqui. Cuidado com o que é. Então, mas estás a... Eu sou fotógrafa toda. Chega mais para aqui que é para a gente poder aqui uma diagonal. Tem que se para ele fugir para lá. Olha o piano, olha o piano. Ok. Faz uma pose para a assistência. Olha, faz assim. Faz esta pose. Faz a foto ao contrário, se faz favor. Isso. Obrigado. Então vá. Agora, 1, 2, 3. os fotógrafos dizem 1, 2, 3 e quando eles disserem 3, tu saltas e corres para ali. Alguém quer ser assistente? Eu acho que é de 1, 2, 3. Tem que ser ao contrário. Era para aquele lado. Isto é uma coisa muito normal, que é o assistente correr para o lado errado e ficar para trás. Sinceramente, eu não sei se consigo ser assistente. Calma, ok? Mas não te mandes ali abaixo. que eu não estou a Cuidado com o ver. piano. Vá lá. 1, 2, 3. Tem que ser muito rápido o assistente. Não, isso é mais alto. Tem que ser mais alto. Isso é pesado, isso é pesado. Não vá. É mesmo assim. Parece fotografia. Está bem, mas era para te mostrar. Tem que ser mesmo para cima, ok? Ok. Outra coisa também, se não quiseres correr, podes fazer isto. Outra coisa importante, os assistentes também podem fazer apenas isto, não fica na foto, portanto, a foto não vai com o vestido inteiro, mas fazem isto. O facto de fazerem isto, já vem um vestido com um movimento, ok? Ou assim, Ok. assim, eu sei, olha, O modelo não está. mas assim, põe-te bem numa base, põe-te bem num pé, porque isto faz aquele efeito de bandeira que a pessoa perde o equilíbrio, ok? Ok. Os outros tecidos mais leves. Os outros são mais leves, este é mais pesado. Ia ser mais pesado. Os outros têm dupla cauda, portanto até dá jeito de ter 2 assistentes. Ok? Ok, minha querida, já chega. Percebeste o assistente? Percebeste o assistente? Percebi. Mais alguma pergunta? Ou vamos ao sorteio? Ficar na função de Mais perguntas? função de fotógrafo. O assistente. Peraí. Eu há bocadinho nos bordos, usa algum site ou alguma ferramenta para partilhar os bordos com o pequeno. Espera. O moodboard, para partilhar. O moodboard, não, depende. É assim, no Flying Dress tenho já as várias localizações só e os vestidos, porque não muda muito aquilo. Aliás, se a cliente depois quiser outro sítio, já houve clientes que me pediram fazer, por exemplo, nos elétricos ou assim, isso tudo bem.
Mas quando são, por exemplo, fotos de personal branding, eu peço à cliente para me mandar exemplos do que ela quer e fazemos juntas um reporte. Exato, isso é questão. Usar um software especial para isso? Não, eu faço no Canva. Tá bem. Faço no Canva, normalmente não uso assim nenhum software. Eu faço quase tudo no Canva, vou dizer, isto é no Canva. Mais alguma pergunta? Força. Utiliza alguma velocidade mínima? 350. 350? Sim, por causa do movimento dos vestidos. Já agora, na sequência desta pergunta, utilizas algum objetivo específico? Uso uma 24-120, é tudo terreno, para conseguir uma onda de trabalho. Sim. 24-120. Qual é a tua distância focal preferida? Opa, depende do sítio. Mas depende do sítio, da pessoa, do estilo de sessão que estou a fazer. Mas eu vario Se houver muito. pouco espaço, vai ser aqui. Vario muito. Não consigo responder assim. Ok. Mais alguém? Vamos ao sorteio? Vamos ver quem é a sortuda que vai fazer o terceiro vestido? Vá lá, Paulo. Muito bem. A Sofia tinha marcado aqui. Fecha os olhos. Vão outra vez. A culpa é dele, seja quem for que saiu, ok? Qualquer? Qualquer. Isto é um. Não sei, mas... É um? Ok. Então, e agora é tipo Oscars. E a vencedora é. Ai, quero os óculos. E a vencedora é. Cristina Soares. Olha que eu estava com os olhos fechados. Ok, então como é que é o programa agora das festas? Então agora é. Agora vamos fazer assim. Vão beber um cafezinho ali à cafetaria e daqui por Não é obrigatório, pode 10-15 minutos encontramos-nos lá fora para fazer as fotos. Pode ser? Nós vamos vestir a Cristina e preparar os modelos e encontramos ali fora, está bem? Antes de saírem, só uma coisa, quem quiser, eu vou voltar porque houve gente que veio entretanto, quem quiser ter comunicações. Como? Estou sem o microfone. Alô? Quem quiser receber informações nossas de outras, enfim, para além desta, de outras atividades, cursos, workshops, palestras e etc. E quem não tenha feito a inscrição por e-mail para nós, não é? Tem aqui esta folhinha, é só pôr o nome e o e-mail, está bem? Pronto, encontramos lá fora, daqui por um quarto de hora, vocês veem onde é que está a equipa, mas aqui em frente ao Centro Cultural. Olha que isto.